Salve, salve galera, aqui é o Dan do programa Safe 365 e voltamos com vocês com vídeos exclusivos sobre primeiros socorros. Então vamos lá pessoal, antes de mais nada eu quero que você deixe aqui o seu like porque o nosso vídeo vai ser incrível, você vai aprender bastante, muita coisa sobre primeiros socorros e antes da gente falar sobre o nosso assunto, roda a vinheta e segue as nossas redes sociais em safe.365. Então pessoal, hoje o nosso tema da nossa aula, o nosso vídeo exclusivo para você aqui é sobre animais peçonhentos e aquáticos, ou seja, o que você deve saber sobre esses animais peçonhentos, sobre esses animais aquáticos e o que eles podem, quais são os riscos que eles podem oferecer para você e, caso exista esse risco, caso você tenha ali algum perigo, sofra alguma picada, uma queimadura relacionada a esse tipo de animal peçonhento ou aquático, o que você deve fazer, ou seja, quais são os primeiros socorros que você deve prestar a alguma vítima desse acidente, dessa ocorrência e como você deve proceder para auxiliar essa pessoa. Então vamos lá? Primeiramente a gente vai aprender o quê? O que são esses animais peçonhentos ou esses animais aquáticos, o que eles fazem e quem são. O que são esses animais peçonhentos? Esses animais peçonhentos, eles são capazes, eles são animais que possuem veneno e eles possuem uma estrutura, certo? Eles possuem uma ferramenta, ou seja, um ferrão, um dente, alguma coisa que pode oferecer algum risco e que pode, inclusive, injetar veneno na sua vítima, ou seja, na sua presa ou no seu predador, porque dependendo da situação, esse animal peçonhento ele pode entrar em combate ali com algum outro animal, que não seja o ser humano, que pode ser inclusive o seu predador, e ele pode atacar esse predador e causar ali a morte dele, injetando o veneno ou alguma outra substância que cause a morte desse predador, além de nós, presas, que podem ser também vítimas desses animais aquáticos ou peçonhentos. Então, são esses tipos de animais que nós vamos lidar, são esses tipos de animais peçonhentos ou aquáticos que nós vamos apresentar para vocês. Então, quem são eles na verdade? São as serpentes, os escorpiões, as aranhas, abelhas, formigas, vespas, marimbondos, ou seja, uma série de animais que vivem na natureza, certo? Mas que podem também ser encontradas no ambiente urbano e que podem causar esse risco para a gente. Então, tem essa série de animais, além dos besouros, das lacraias, ou seja, uma série de animais peçonhentos que estão na nossa região, que vivem inclusive no ambiente urbano, em até alguns casos podem surgir por conta de uma infestação desses animais e que a gente precisa ter um cuidado, principalmente ali em alguns ambientes mais ermos, ambientes mais isolados, onde esses animais costumam se alojar ou costumam ficar, certo? Então, esses são os principais animais que nós conhecemos, que podem ali injetar um veneno em sua presa ou em seu predador. E como é que eles fazem a injeção desse veneno, dessa substância tóxica, Eles fazem da seguinte forma, eles vão injetar, ou seja, eles podem dar uma mordida, eles podem dar uma ferroada, eles podem utilizar ali os seus tentáculos, no caso da água viva, que ela pode queimar você através dos seus tentáculos. Então a gente sempre tem algum mecanismo de entrada, um mecanismo de contato que vai encostar na nossa pele, ou que vai perfurar a nossa pele, causando ali uma irritação, uma coceira ou até mesmo a injeção desses venenos. Então os principais exemplos que nós temos aqui são os dentes, são os ferrões, aguilhões e cerdas urticantes. Mas também nós temos os tentáculos, nós temos algumas outras ferramentas que esses animais utilizam para injetar os seus venenos, certo? E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar
de cada uma dessas situações. Então nós vamos falar das picadas de cobra, nós vamos falar das picadas de insetos, então abelhas, escorpiões, nós vamos falar das picadas de aranha e posteriormente nós vamos encerrar com as picadas ou as manifestações que alguns animais aquáticos podem realizar, né, com relação a nós, ou seja, os venenos, as queimaduras, e como nós devemos tratar de cada uma dessas situações. Beleza? Então, vamos seguir agora para essa parte, a parte mais específica, onde você vai encontrar os primeiros socorros, você vai encontrar os sinais e sintomas de cada uma dessas situações e como você, que está me assistindo aí, deve prestar os primeiros socorros em cada caso. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir para a próxima página e aprender a salvar vidas e manter os sinais vitais daquela pessoa que você vai auxiliar. Então, pessoal, nós estamos aqui agora para falar, né, dos principais sinais e sintomas e os primeiros socorros de picadas de cobras. Pessoal, os principais sinais e sintomas relacionados a uma picada de cobra são conhecidos, né, pelas pessoas, mas muitas vezes tem alguma outra situação que você precisa verificar para se certificar de que realmente aquela vítima foi picada por uma cobra e como você deve prestar os primeiros socorros nessa situação. Então, a primeira, né, informação que a gente tem sobre os sinais e sintomas é o quê? Essa picada, essa marca na pele. Muitas vezes você vai verificar que essa picada ou essa marca na pele, ela não tem uma alteração de cor, ela não tem uma dor, ela não tem um inchaço. Então você vai verificar apenas a marca, certo? E muitas vezes você não consegue ver ali alguma diferença, né, a não ser essa marca, mas algumas vezes pode acontecer de ter uma alteração na coloração da nossa pele. Então a pele vai ficar vermelha. Com o passar do tempo, você vai verificar que ela vai mudando de cor, ela pode ficar mais avermelhada, ela vai ficando roxa. Por quê? Porque muitas vezes o veneno que foi injetado nessa pessoa pode causar o que? A necrose daquela região. Então é preciso um atendimento, né, o mais rápido possível, um atendimento imediato para aquela vítima de picada de cobra no momento daquela situação, para que ela não tenha um membro necrosado, né? Ela não tenha aquela região afetada, de modo até mesmo de você precisar amputar ou até mesmo fazer uma raspagem naquela região para evitar maiores complicações, beleza? Então, a primeira parte que você vai ver é o que? Você vai ter uma marca na pele, alteração na cor da pele algumas vezes. E o que a gente fala nessa situação, pessoal? Você vai ver uma marca na pele. Muitas vezes, o que pode acontecer com você ou com alguma vítima? No momento em que você vai verificar se essa vítima tem uma marca ou não na pele, você não consegue verificar, você não consegue notar que existe uma marca. E por que a gente fala isso? Muitas vezes essa pessoa ela pode estar no campo, ela pode estar em algum lugar que você não consegue verificar. Então sempre procure olhar entre os dedos das mãos, entre os dedos dos pés, porque ali pode ter a marca da entrada do veneno, aquela marca de dente, aquela marca do ferrão, certo? Aquela marca aonde foi injetado o veneno. Então, procure sempre alguns locais do nosso corpo que sejam de difícil acesso, que estejam mais escondidas, aonde você pode localizar ou não essa picada, certo? A gente fala isso por quê? Porque muitas vezes a vítima, ela pode estar inconsciente e ela não vai conseguir te informar aonde está essa picada, então você precisa verificar cuidadosamente aonde está a marca dessa picada, beleza? Além disso, o que a pessoa vai sentir, né? A vítima dessa picada de cobra vai sentir? Ela vai sentir uma dor e inchaço no local. Muitas vezes essa dor ou esse inchaço ele pode ser imediato, né? Então, quando tem essa picada, quando tem essa injeção de veneno,
a vítima sente uma dor intensa, ela pode verificar ali o inchaço no local, além da alteração da cor da pele, e muitas vezes o desenvolvimento dessa dor e desse inchaço no local, ele pode ultrapassar até mesmo 30 minutos. Então ele tem um desenvolvimento lento em algumas pessoas e alguns seres humanos que são mais resistentes, que têm um organismo mais resistente a esse tipo de veneno, certo? Então ele pode ter um desenvolvimento de 30 minutos até outras, né, até muitas horas. Então pode ter 2, 3 horas aonde essa dor e esse inchaço eles vão se desenvolver nessa vítima, certo? Então é sempre preciso ter ali uma verificação, um acompanhamento dessa vítima, de modo em que você consiga verificar essa dor ou mensurar através, né, de uma escala ali de 0 a 10 quanto está doendo para essa pessoa, e também o inchaço no local dessa picada. Além desses sinais que a gente consegue ver aqui, que são externos, né, ao ser humano, ou seja, a gente consegue verificar, a gente também consegue verificar que ele vai ter uma pulsação rápida e uma respiração difícil. Quando a gente fala de uma pulsação rápida, a gente tem, né, pessoas que têm uma pulsação normal, né, e você precisa verificar se essa pulsação ela está anormal. Então, existe uma regra onde a pessoa tem uma respiração que é considerada normal e tem uma outra pulsação em que a pessoa tem uma alteração nesse tipo de frequência cardíaca. Então você precisa verificar ali, né, na carótida, você precisa verificar no pulso da pessoa qual que é essa pulsação, certo? E verificar se ela está com o pulso rápido e a respiração difícil. Então, se ela está com a respiração ofegante ou se ela está com a respiração muito lenta, você vai conseguir verificar esse tipo de sinal. Além disso, pessoal, a vítima ela pode ter fraqueza, ela pode ter problemas visuais, e esses problemas visuais que a gente coloca aqui é uma vertigem, ela pode ter uma tontura, ela pode ter uma dificuldade de enxergar. E por que que isso acontece? Por conta da injeção de veneno. Então isso vai afetando o nosso sistema nervoso, vai afetando, né, boa parte do nosso organismo e, né, por conta disso, os problemas visuais também podem ocorrer. Então, relembrando, uma fraqueza e ali uma tontura, uma vertigem, onde essas pessoas podem sofrer esse tipo de sintoma. E por fim, nós temos ali a náusea, o vômito e a sudorese. Então, por conta de todo esse veneno injetado no organismo daquela vítima, ela pode sentir náusea, essa náusea ela pode evoluir para um vômito, e além disso, ela tem a sensação, ou seja, ela vai suar bastante. Então, você vai verificar que essa pessoa está suando, que está transpirando bastante. E tudo isso é um sinal e um sintoma relacionado à picada de cobra. Então, esteja sempre atento, né, ao local em que essa pessoa se encontra. Faça uma verificação nessa vítima, principalmente verificando ali a entrada desse veneno, ou seja, por onde entrou esse veneno, onde foi a picada e os principais sintomas que essa vítima pode ter. Beleza? E verificando assim você consegue diagnosticar essa picada e seguir ali para o atendimento dos primeiros socorros, tudo bem? Então agora nós vamos falar sobre os primeiros socorros relacionados à picada de cobra. Então, pessoal, nesse sentido, a gente tratando dos primeiros socorros relacionados à picada de cobra, nós precisamos, primeiramente, se certificar do quê? Que esse local em que nós vamos atender essa pessoa seja seguro. E por que que a gente fala isso? Muitas vezes a gente pode estar no meio do mato, então a gente está fazendo uma caminhada, está fazendo algum tipo de exercício, está fazendo um trekking, alguma coisa, e por conta dessa situação, numa mata fechada, num mato que a gente não tem o conhecimento, alguma pessoa, alguma colega nossa que está ali naquela situação, pode
sofrer uma picada de cobra. Então você precisa se certificar que aquela cobra não esteja mais no local. Você pode remover essa pessoa para um local mais aberto, um local mais limpo, onde você consiga prestar esse atendimento de primeiros socorros de maneira mais eficaz. E por que nós falamos isso? Porque você não pode se tornar uma vítima dessa cobra, né? Ou de algum outro animal peçonhento que esteja ali naquela região. Então, por isso, você precisa verificar se o local é seguro, tanto para aquela vítima quanto para você que vai prestar os primeiros socorros, tá? Além disso, você precisa utilizar o seu kit de primeiros socorros. Por quê? Porque essa picada ela pode fazer com que tenha um sangramento, ou seja, uma hemorragia, e dentro dessa hemorragia você pode ter o contato com substâncias ou com fluidos corporais dessa vítima, então existe o risco de contaminação. Então, por isso é importante você utilizar ali as luvas de procedimento. Se você tiver uma máscara cirúrgica dentro do seu kit de primeiros socorros, é importante você fazer o uso dessa máscara. E, por fim, um óculos de proteção para te dar uma proteção maior, principalmente na região dos olhos, no momento em que você estiver prestando os primeiros socorros. Esses são os principais EPIs que a gente tem que ter nos nossos kits de primeiros socorros, porque na maioria dos procedimentos, na maioria dos atendimentos de primeiros socorros que nós vamos fazer, nós devemos utilizar esse tipo de material. Tá bom, pessoal? E no caso de fazer o atendimento para aquela vítima, primeiramente, você precisa deixar o paciente calmo e deitado, tá? Então você precisa acalmar essa pessoa, porque ela pode ter ali uma sensação de fraqueza, como a gente falou, ela pode ter uma sensação de náusea, vômito, entre outros sintomas, tá? Então você precisa deixar ela deitada e calma, de modo que inclusive essa respiração e essa pulsação rápida não se torne mais dificultosa para ele. Então é extremamente importante você tratar dessa vítima primeiramente dessa forma. Seguindo, pessoal, você precisa fazer o quê? Ligar para o serviço médico de emergência ou para o SAMU, para que eles venham com atendimento especializado. Se for o caso deles terem um antídoto, eles vão transportar esse antídoto até você e fazer ali a posologia, ou seja, vão administrar aquele medicamento para tentar dar uma sobrevida para essa pessoa. É importante também, pessoal, se você tiver a possibilidade de entrar em contato com o Instituto Butantan, porque o Instituto Butantan, além, de cuidar desse tipo de animais, eles também produzem alguns antídotos, então produzem algumas vacinas relacionadas a alguns tipos de cobra. Então o Instituto Butantan também pode ser responsável ali para você ter um atendimento mais especializado, um encaminhamento do SAMU até aquele órgão, de modo a prestar um serviço especializado para aquela vítima, certo? Localize a marca e limpe-a. Então, assim que a gente localizar essa marca, ou seja, a entrada do veneno no corpo daquela pessoa, nós precisamos fazer o quê? Nós vamos limpar. Então, se a gente tem no nosso kit de primeiros socorros um soro fisiológico, a gente pode fazer ali com a compressa de gaze, utilizar o soro fisiológico para limpar. Se eu não tenho soro fisiológico no meu kit, ou se eu não tenho um kit de primeiros socorros, eu faço a limpeza daquele local com bastante água e sabão. Então, lave aquela região, utilize água corrente, sabão, para poder fazer a asepsia daquele lugar, daquele local em que foi a entrada do veneno dessa cobra, desse animal peçonhento. Além disso, pessoal, você precisa remover acessórios e imobilizar o membro dessa vítima. Por que a gente fala que a gente precisa remover os acessórios? A primeira coisa que a gente falou, ou a segunda, na verdade, vai haver um inchaço no local daquela picada. Então, se por exemplo, eu estou com esse relógio, certo? E eu recebi uma picada na mão ou uma picada no meu braço, a tendência é que haja uma dor excessiva e um inchaço naquele local. Então, se eu tiver com esse relógio e esse membro começar a ficar inchado,
eu vou ter a constrição, certo? A pressão desse membro. Então é necessário que eu tire o relógio, que eu tire a minha aliança para evitar que esse inchaço, né, e a pressão desses acessórios comprimam o meu membro e causem ali mais problemas no momento da prestação dos primeiros socorros. E você, lembrando, você é o responsável por esses acessórios. Então, no momento de levar essa pessoa para o pronto-socorro, no momento de ter um atendimento especializado, você deve encaminhar junto com a pessoa esses acessórios, de modo a entregar para ela, entregar para o médico responsável pelo atendimento, esses acessórios, que fique com o cuidado do hospital ou do assistente social ali do hospital, para que seja entregue posteriormente para essa vítima, tudo bem? E uma dica que a gente tem aqui que é extremamente importante com relação à imobilização desse membro é que você precisa fazer o quê? Imobilizar o membro no nível ou abaixo do nível do coração. Então por que nós estamos falando isso, pessoal? Muitas vezes, né, se a gente tem uma picada aqui que é no pescoço, então ela está acima do coração, tá? A tendência desse veneno atacar o nosso sistema circulatório, né, e ir diretamente para o nosso coração é muito alto. Então, se a gente tem uma imobilização abaixo, né, ou no nível do coração, a tendência é que ele tenha, né, essa vítima tenha uma sobrevida maior dentro dessa situação de urgência, dentro dessa ocorrência de picada por cobra. Então, sempre que for imobilizar, procure imobilizar no nível ou abaixo do nível do coração. E por fim, pessoal, o que você deve fazer, né, no atendimento de primeiros socorros com relação a essa vítima? Primeiro, o ABC, né, a prevenção de choque e a verificação da temperatura. Lembrando você que o ABC é aquela primeira triagem que a gente faz no atendimento inicial daquela vítima, em qualquer situação que seja, verificando o quê? As vias aéreas, então se as vias aéreas estão permeáveis, se ela tem uma respiração favorável, confortável. O B, né, a respiração, então se ela consegue respirar naturalmente, se a frequência respiratória dela está suficientemente necessária para aquele tipo de situação. E o C, a circulação sanguínea, então se ela tem uma circulação suficiente, se ela não tem nenhuma hemorragia, se a profusão sanguínea dela ou a pulsação dela está ok, então você precisa verificar esse ABC. Além disso, a prevenção de choque. Então, por conta desse veneno, essa vítima pode entrar em um estado de choque e você precisa ter ferramentas necessárias para a prevenção dessa situação. E por fim, monitorar sempre a temperatura corporal dessa vítima até a chegada do socorro médico especializado. Beleza, pessoal? Então essas são as principais dicas que nós temos relacionadas aos primeiros socorros, aos sinais e sintomas de picadas de cobras e tudo que você deve fazer para auxiliar essa pessoa tanto a manter a sobrevida dela como a vida dessa pessoa até a chegada do socorro médico especializado. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos agora para uma outra situação, que é uma situação de picadas de insetos e picadas de outros animais que você precisa saber para salvar uma vida.